Oi, meu nome é Lauane, eu faço parte do Eclésia e eu vou iniciar o nosso estudo da lição dessa semana e esse conteúdo no nosso canal. Eu vou dar uma pequena introduzida, puxando um pouquinho o gancho de sábado, que é quando se iniciou o tema dessa semana, porque a gente não postou aqui no canal, né? Estamos começando hoje no domingo. Então, o tema é investindo para Deus, né? E aí tem essa imagenzinha aqui. Eu vou colocar na tela, fica melhor, né? Tem essa imagenzinha aqui. E o texto-chave é de Mateus 25, do 14 ao 30, que é aquela parábola dos talentos, né? Onde o Senhor entrega 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para o outro. As imagens, né, como você viu aí, tem um relógio, tem um violão, dinheiro e a pessoa, que é a ideia dos talentos, que na verdade, quando fala talentos, a gente sabe que na Bíblia estava se falando de um valor, né? Era um salário ali, e trazendo para cá, a gente sempre remete aos talentos, falando de dons. Mas eu acho que a gente pode resumir de uma melhor forma falando de recursos. São recursos que Deus nos dá para fazer a obra. Seja financeiro, seja um talento, um lugar que você tem. Enfim, são recursos que a gente pode usar para a obra de Deus, que é Ele mesmo que nos dá, né? Aí tem a perguntinha, né? A partir da tirinha do texto-chave e do título, anote suas primeiras impressões sobre o que se trata a lição. E é impossível a gente não imaginar que vai se falar justamente disso, né? Dos recursos que a gente tem para investir na obra de Deus. Hoje, no domingo, a lição traz pra gente a história de um rapaz chamado Nick, que ele é lá da Austrália e ele nasceu em 1982 e ele tinha uma doença muito rara, chamada síndrome de tetra-amelia. Em outras palavras, ele não tinha os membros, nem os braços, nem as pernas. Ele tinha 2 pés e um dos pés tinha 2 dedinhos. E ele foi um dos primeiros alunos com deficiência a se integrar em uma escola regular, o que acabou tornando o Nick alvo de bullying. E aí ele desenvolveu uma depressão muito grave e pensou suicídio aos 10 anos de idade. Ele tentou se afogar na banheira, mas o amor que ele tinha pelos pais não permitiu que ele fizesse isso. E a lição traz pra gente que o ponto da virada na vida de Nick foi quando a mãe dele mostrou para ele um jornal onde abordava a história de um homem que tinha uma deficiência muito grave. E aí Nick percebeu que ele não era o único. E aí ele começou a ser mais grato pela vida e gradualmente aprender a viver uma vida mais plena, mesmo sem os membros, e fazendo adaptações, né? E aí, aos 17 anos, Nick começou a ser palestrante no seu grupo de oração e depois lançou uma organização, né? Depois ele fundou uma organização sem fins lucrativos que chamava Vida Sem Membros, né? Que alcançava muitas pessoas que sofriam e levavam as boas novas de Jesus. E uma frase que o Nick falou, né, que a lição trouxe aqui, eu achei muito interessante, que diz assim: se Deus pode usar um homem sem braços nem pernas para ser seus pés e suas mãos, então ele certamente pode usar qualquer coração disposto. E assim, particularmente, essa história mexeu muito comigo, porque muitas vezes eu me pego sim pensando em coisas que às vezes eu acho que deveriam ter, que faltam, que deveriam ser, né? Ou até um cenário para fazer a obra de Deus da forma que eu acho que deveria, não sei. Mas aí um rapaz comunica a história dele, né, onde ele fala, né, se Deus pode usar um rapaz sem braços e sem pernas para ser suas mãos e seus pés, ele certamente pode usar qualquer coração disposto. E aí eu vejo que o que nos falta é o coração disposto, porque tudo Deus já nos deu e com certeza Ele dará mais. E a lição dessa semana vai estar trabalhando justamente essa parte, né? Deus ele dá totalmente tudo necessário para você concluir a obra que Ele lhe deu, né? Os talentos que Ele lhe entregou, sejam 5, seja 2, seja 1, Ele vai lhe dar todo o necessário para que você possa desenvolver. Então, nós não temos mais desculpas e foi uma história muito interessante, muito necessária para que a gente possa refletir. Então é isso. Acredito que você já pode ter um vislumbre do que a lição vai abordar essa semana. Vai ser um tema imperdível. Amanhã outra pessoa vai estar aqui trazendo a mensagem da segunda-feira. Eu espero que você possa estar aqui novamente para aprender mais e mais sobre o reino de Deus, sobre o que Deus espera de você, como a gente pode empregar nossos talentos, nossos recursos na obra de Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, amado Pai, Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos dá tudo necessário para fazer a tua obra. O Senhor não nos chamou e nos deixou desamparados, Senhor. Se o Senhor nos entregou 5, 2 ou 1 talento, Senhor, não importa. Na parábola fala que o Senhor deu conforme a capacidade. E quem somos nós para dizer que sabemos mais que o Senhor? Então, aquilo que o Senhor nos entregou de acordo com a nossa capacidade e que o Senhor viu que nós éramos capazes de desenvolver pela tua graça.
Então, por favor, Senhor, nos ajude a entender o que o Senhor confia nas nossas mãos e, Senhor, aperfeiçoar para te entregar. Em nome de Jesus, nos traz aqui amanhã novamente para estudar mais um pouco sobre a Tua Palavra, aprender mais sobre o Teu reino. Abençoa as pessoas que estão assistindo esse vídeo, Senhor, as suas famílias, seus projetos, Senhor, e seus talentos e recursos que o Senhor disponibilizou para que eles possam fazer Tua obra. Em nome de Jesus, amém.